Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, e falando ainda sobre um aspecto que diz respeito à sua regulamentação pelos órgãos da administração pública e a possibilidade que a lei trouxe para esses casos. Vejam, como vocês lembram, a gente já comentou isso aqui, a nova lei de licitações, ela aposta bastante em alguns aspectos, dentre eles muito planejamento e governança nas contratações, adota alguns entendimentos jurisprudenciais, tanto do Poder Judiciário quanto dos tribunais de contas, para dentro aí da própria legislação, mas ela também aposta num certo espectro de autonomia aos entes licitantes, para que eles possam adaptar linhas gerais da lei de licitações às suas peculiaridades. Como a gente comentou aqui num vídeo anterior, a nova lei de licitações, a lei 14.133, ela foi pensada e estruturada tendo por base toda a estrutura organizacional do Ministério da Economia. E isso fez com que a lei, então, tivesse grandes linhas gerais, linhas bastante importantes, aposta muito em estruturas de compliance e governança, bastante complexas, inclusive, mas, ao mesmo tempo, entendendo isso e entendendo a grande diversidade dos entes licitantes, dos entes públicos licitantes no Brasil, permitiu, em diversos trechos da sua legislação, que cada órgão público olhasse para dentro de si mesmo e pudesse estabelecer algumas regulamentações visando adaptar as linhas gerais da nova legislação à sua própria realidade. Inclusive, a gente falou, num dos nossos últimos vídeos, sobre um marco temporal diferenciado para os pequenos municípios, para aqueles municípios até 20 mil habitantes, um prazo estendido aí de 6 anos para fazer algumas adaptações ou para se adequar de forma integral, vamos dizer assim, à nova legislação. Porém, não é só isso, né? A própria legislação, no seu artigo 186, ela, de forma implícita, fala da possibilidade dos órgãos das administrações públicas em todas as suas esferas, né, da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, etc., em adotar regulamentos próprios, visando dar cumprimento às linhas gerais da nova legislação, e em especificamente de forma expressa nesse artigo 186, permite que os órgãos da administração pública estadual, distrital e municipal adotem para fins da regulamentação da Lei 14.133 os regulamentos que foram adotados ou que serão e estão sendo adotados pela administração pública federal. Isso é bastante importante por quê? Porque a administração pública federal tem investido bastante nesse aspecto, tem investido bastante nesse sentido, tem uma gama bastante grande já de regulamentações sobre diversos aspectos da Lei 14.133. E aí, esse dispositivo da legislação traz aí uma forma, vamos dizer assim, uma possibilidade mais simplificada dos órgãos da administração pública estadual, distrital e municipal de adotar essas regulações e de fazer as suas próprias regulamentações, pura e simplesmente seguindo as regulamentações federais. Essa é uma boa opção? Eu diria para vocês e trago aqui dois argumentos bastante genéricos e bastante gerais. Um deles a favor dessa adoção das regulamentações e outro que pode ser levado um pouco em sentido contrário e aí talvez encontrar um meio termo entre essas duas realidades. Qual é a vantagem de você adotar os regulamentos federais? Bom, de cara você naturalmente percebe que a vantagem é você não precisar fazer um regulamento próprio. Então, os entes da administração pública estadual, distrital e municipal que quiserem se fazer valer dessa prerrogativa que a nova lei de licitações traz para a adoção dos regulamentos federais como os seus regulamentos para as suas aquisições ou para a adaptação dessa lei, podem fazer e não terão trabalho nenhum adicional. Basta um ato normativo aí da autoridade máxima
do ente, dizendo, olha, para a regulamentação da Lei 14.133 serão adotados os regulamentos federais. Ponto. Isso pode ser para todos os aspectos, né? A outra vantagem disso, até porque essa vantagem é a mais óbvia, mas a outra vantagem é que muitos desses órgãos, muitos dos estados, do próprio Distrito Federal e os municípios, por vezes recebem recursos federais destinados, às vezes, por transferências voluntárias, né? Ou seja, por repasses de recurso sem necessidade de contrapartida ou devolução aos cofres públicos da União. Nesses casos, normalmente, o instrumento jurídico que vai servir como base para essa transferência vai prever que as aquisições de bens, produtos e serviços derivados desse repasse de recurso devem obedecer aos regulamentos federais. Então, nesses casos também, como os órgãos aí, né, os estados, o Distrito Federal e municípios recebem muitos recursos da União Federal, ficando vinculados aos regulamentos federais para as aquisições decorrentes disso, uma regulamentação que simplesmente adote a regulamentação federal permite que você não tenha dois regimes de compras lá dentro do órgão, utilizando sempre os regulamentos federais, quer sejam ou não utilizados recursos federais para aquela aquisição em específico. Então essa não há dúvida, é uma grande vantagem, porque você não corre o risco, o ente público licitante aí, né, o Estado, o Distrito Federal, o município, enfim, não corre o risco de errar e não utilizar a regulamentação federal quando deveria, por conta do repasse do recurso federal. Porém, é óbvio que, e aí vem o argumento em sentido contrário, é óbvio que os regulamentos feitos pela União Federal consideram a estrutura organizacional da União Federal. Que não há dúvida, imagino que isso seja de fácil percepção, tem uma estrutura organizacional muito mais complexa do que a imensa maioria, por exemplo, dos municípios do Brasil. E às vezes adotar as regulamentações federais pode trazer um problema de adaptação específica por exemplo, do pequeno município, que vai ter dificuldades de cumprir a regulamentação federal, justamente porque a regulamentação federal não foi pensada para uma estrutura organizacional mais simples, menos complexa, menos dotada de maiores estruturas. Então o risco que se tem, especialmente dos menores municípios, em se adotar a regulamentação federal é não conseguir cumprir a regulamentação federal. E aí isso é um grande problema, especialmente pensando nos tribunais de contas. Por quê? Porque se a legislação lhe deu aos estados, Distrito Federal e municípios a possibilidade de regulamentar vários aspectos da nova lei de licitações, e o Estado, o Distrito Federal e o município faz isso adotando a regulamentação federal, ele se obriga, por óbvio, a seguir a regulamentação federal. O Tribunal de Contas vai querer saber, por exemplo, se você descumprir uma regulamentação federal e vai dizer que ao fazer isso você está cometendo uma irregularidade ou, em alguns casos mais graves, até dependendo da análise do caso concreto, uma ilegalidade com repercussões bastante negativas, não só para o pequeno município, para o Estado ou para o Distrito Federal, mas às vezes para o próprio gestor público. Por isso, eu penso que nesse atual estado de coisas é importante que o ente público, seja ele o Estado, o Distrito Federal, o município, faça a sua própria regulamentação. Adote a sua regulamentação e, claro, fique de olho na necessidade de seguir os regulamentos federais quando for utilizar recurso federal para aquisição de bens, produtos e serviços, enfim, dentro do seu dia a dia, dentro do seu cotidiano. Eu quero dizer com isso, claro que a regulamentação federal é muito boa e ela pode ser utilizada como base para a regulamentação dos órgãos menores, vamos dizer assim. Mas especialmente olhando essas peculiaridades do que efetivamente aquele órgão, Estado, Distrito Federal, município, enfim, consegue cumprir da regulamentação federal
para a sua própria adoção. Em resumo, quero dizer para vocês, olhar as regulamentações federais é sempre positivo para fazer as adaptações necessárias e ter o melhor regulamento possível, mais adaptado, mais, como a gente costuma dizer, mais tailor-made, né? Mais customizado para aquele órgão público específico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, o recado que eu queria dar hoje era esse, não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente poder continuar dialogando direito. Valeu!